Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal do Renda em Fi. No vídeo de hoje, um vídeo bem legal de análise. Eu vou demonstrar para vocês quais são os principais indicadores que você tem que saber analisar antes de comprar um fundo de tijolo. Tá curioso? Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, antes de iniciar o nosso vídeo aqui, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho, venha acompanhar todo o nosso conteúdo aqui com a gente vai te fornecer todo tipo de material para você aprender realmente a ser um investidor de fundos imobiliários. Tudo que você quiser saber sobre fundos imobiliários, você vai com certeza encontrar aqui no nosso canal, e se você não encontrar, eu peço que você comente nos vídeos aí, dê sua sugestão e eu vou estar atendendo vocês depois, tá? Então, o nosso canal aqui é o Renda em Fi, a gente coloca todo o conteúdo aqui para vocês de fundos imobiliários, a gente tem todo tipo de conteúdo, a gente tem as playlists aqui dentro do canal, então a gente tem uma carteira no qual a gente compra os ativos aqui na prática, demonstrando para vocês como efetuar a compra do ativo, como funciona dentro da corretora. A gente tem diversos tipos de simulações também aqui, por exemplo, quanto que eu preciso investir para alcançar 100 mil reais, quanto que eu preciso investir para estar recebendo 500 reais por mês aí de renda com fundos imobiliários. A gente tem várias dicas também, por exemplo, como calcular preço médio, quais são as taxas que você vai ter que pagar investindo em fundos imobiliários. Então a gente tem todo tipo de material para vocês, então eu peço que você se inscreva, ative o sininho e venha acompanhar com a gente. Então vamos para o vídeo de hoje, a gente vai estar demonstrando para vocês, quais são os principais indicadores que você tem que saber fazer ali uma boa análise, fundamentalista, antes de comprar um fundo de tijolo. Essa análise aí que eu vou demonstrar para vocês vale para qualquer tipo de tijolo, tá? Então pode ser para fundos de logística, pode ser lajes corporativas, pode ser shopping. De uma maneira geral, eles são todos meio que linkados. Então esses fundamentos são bem parecidos e aí a gente vai estar demonstrando para vocês no dia de hoje. Então vamos lá para a tela do Fundos Explorer, eu vou estar demonstrando por lá. E aí fica mais fácil de vocês enxergarem. Eu vou pesquisar aqui um fundo imobiliário qualquer para a gente estar fazendo essa análise. Eu vou demonstrar pelos indicadores desse fundo imobiliário. Por exemplo, pode ser o GGRC11. Eu costumo sempre usar ele como modelo aqui de indicadores. Então, você tem ali o seu fundo imobiliário que você está pretendendo comprar, aquele que é a sua meta. Aí eu quero avaliar esse fundo imobiliário. Então, a gente vai fazer uma análise aqui verificando alguns dos indicadores e eu vou estar falando daqueles que são os principais em se tratando de fundo de tijolo. Então vamos lá para o primeiro. O primeiro ponto que eu sempre gosto muito de falar, isso aqui não é só para fundo de tijolo, tá? Isso aqui vale para qualquer fundo imobiliário, inclusive para outros investimentos também, que é a liquidez diária. Eu sempre costumo dizer que isso aqui provavelmente seja o melhor e o mais importante dos indicadores aí, porque ele diferencia os fundos imobiliários ou ações de outros tipos de investimento também. Por quê? Quando você compra um terreno, por exemplo, e você pretende fazer uma casa para vender, um exemplo, ou você vai vender o próprio terreno que você comprou. Você sabe que provavelmente, dependendo do valor que custe esse terreno ou essa casa, você vai levar um bom tempo para conseguir arrumar aí um comprador. Você precisa do dinheiro hoje e às vezes você fica um ano aí colocando propaganda, tentando vender esse terreno e você não consegue. Essa é a diferença e é isso que se trata a liquidez diária. A liquidez diária é o interesse que está em torno aí de comprar e de vender esse ativo. Por exemplo, nesse fundo imobiliário aqui, o GGRC11, nós temos a liquidez diária de 9.237 negociações por dia. Ou seja, é muita gente querendo comprar, muita gente vendendo. E aí você consegue essa troca muito rápido. Você quer vender hoje as suas cotas aí do GGRC11, você vai lá, você vai vender pelo preço de mercado, você vai vender na hora. Então você não vai ter nenhuma dificuldade. Você quer o dinheiro hoje, você vai vender hoje, amanhã o teu dinheiro já está na conta. Então essa é uma das grandes vantagens que se tem em fundos imobiliários e também se tem em ações e outros tipos de investimento que tem essa liquidez diária. Então com certeza esse é um ponto muito, muito importante para você avaliar antes de comprar um fundo imobiliário. O dividend yield, obviamente, é um dos principais indicadores também, porque ele é o que demonstra o retorno aí do seu investimento. É aquilo que você vai receber, no caso dos fundos imobiliários, mensalmente. Então, é muito importante você avaliar o dividend yield e você colocar um piso. Eu sempre falo que é importante colocar um piso para o seu dividend yield. Eu não invisto, estou dando um exemplo, tá? Eu não invisto em fundos imobiliários que pagam menos de 1% por mês de dividend yield. Esse é um piso.
cada pessoa coloca o seu piso. Ah, para mim é 0,85, para mim é 0,9. É importante você colocar uma meta dessa, porque você consegue monitorar de uma forma mais fácil, né, os fundos imobiliários depois disso. E aí no caso aqui do GGRC11, do último mês ele tem aí o 0,83% de dividend yield. Isso aí é importante você avaliar. E aí, por exemplo, o meu mínimo seria 0,9, então o GGR já não está me agradando. Aí você coloca lá, vê o histórico, por exemplo, dos pagamentos. É sempre importante também você verificar. Eu vou achar aqui, por exemplo, aqui é o histórico dos dividendos do GGRC11. E aí você vê que ele pagou 95, 1,02, 1,08, 1,02. Então ele veio numa média, aí ele teve umas oscilações para cima e para baixo dos últimos meses, mas ele não foge muito disso, de 0,85, 0,9 nos meses bons, aí vem para 0,85, 0,8. Se isso não está no seu agrado, você deve procurar sim outro fundo imobiliário, mas o dividend yield com certeza é muito importante para você avaliar antes de comprar um fundo imobiliário e também os fundos imobiliários de tijolo. O patrimônio líquido ele é importante também de você avaliar antes de comprar um fundo imobiliário aí de tijolo, porque ele demonstra aí o poder do capital, né, desse fundo imobiliário, tudo aquilo que ele tem de patrimônio. Então, quanto maior ser esse patrimônio líquido aqui, é melhor. Por quê? Porque ele tem mais propriedades, ele tem mais capital de giro, ele tem mais poder ali. Isso demonstra também uma boa organização aí da administração, em estar conseguindo, né, adquirir mais propriedades aí para estar alugando, para estar fazendo, por exemplo, os galpões ali que ela vai estar alugando, falando em lajes corporativas, por exemplo, os prédios ali onde eles alugam todas aquelas salas. Então tem tudo isso dentro dos fundos imobiliários de tijolo e sim, é importante você avaliar, não é um primordial, tá? Mas é legal você estar avaliando o patrimônio líquido e com certeza os maiores serão os melhores aí referenciados por conta dessa quantidade de propriedades, né? Sempre importante. O valor patrimonial, né, ou VP, também é importante você analisar isso aqui, se tratando de qualquer fundo imobiliário e também ações, porque isso aqui demonstra se você vai acabar comprando um fundo imobiliário aí caro ou se ele está barato. Você consegue ter uma distinção aí do que está caro e do que está barato. É óbvio que tem várias outras coisas que levam um fundo imobiliário a estar caro ou levam um fundo imobiliário a estar mais barato. E aí, nesse caso, você tem que analisar cada caso, né? Mas, em se tratando aí friamente do VP, né, o valor patrimonial, por exemplo, o GGRC11, que é o nosso exemplo de hoje, ele está sendo vendido a R$ 101,57, mas ele vale R$ 124,37, então ele está bem descontado. É óbvio que ele teve aí um certo impacto por conta das Americanas, né? Eles têm aí um galpão que é alugado para Americanas, e aí a Americanas entrou aí em diversos problemas aí de crise por conta do dinheiro lá, dos bilhões que sumiram. Então, com certeza ele foi impactado e o preço desceu, muita gente vendeu, o pessoal ficou com um pouco de medo, e aí ele teve essa diferença de preço e valor. Então, cada cota vale 124, mas está sendo vendido a 101, puta de um desconto. Então, se você gosta desse fundo imobiliário, né, quer investir mais nele, abaixar seu preço médio, com certeza é uma grande oportunidade, porque ele é um excelente fundo imobiliário e é óbvio que isso aí é uma crise de um dos fornecedores deles ali, de um dos clientes, e isso aí também não vai afetar todo o capital e tudo aquilo que é realmente esse fundo imobiliário. Esse vídeo não é recomendação de compra, mas a gente está analisando casos a casos aqui dos indicadores. E isso é o VP. É você ver a diferenciação do preço para o valor. Então, quando você encontra uma situação como essa, de um valor ser muito maior do que o preço que está sendo cobrado, com certeza é uma grande oportunidade de compra. Em se tratando, né, de fundos imobiliários de tijolo, com certeza a gente tem que fazer uma avaliação dos ativos, né, as propriedades, aonde são localizados, diversificação e tudo mais. Vamos procurar aqui do GGRC11, deve estar aqui para baixo, e a gente já vai fazer uma avaliação dos ativos. Aqui a gente tem a parte dos ativos do GGRC11. De maneira geral, a gente já consegue ver que eles possuem 20 ativos aí distribuídos em 9 estados, isso já é legal, eles têm vários ativos. É diferente de você estar avaliando um fundo imobiliário que possui um ativo. Isso aí para mim já é um grande problema, porque se você só tem um ativo e aí aquele seu cliente sai, acaba o contrato, ele não renova, você vai acabar tendo um período aí de procura de novos clientes, talvez você não consiga ser tão rápido nisso, aí vai estar gerando vacância. Então, se você tem 20 ativos, com certeza você já está diversificado e ainda mais se você tiver em vários estados do Brasil. A gente sabe do tamanho do Brasil, o Brasil é gigante.
Então é importante também você estar bem localizado, você estar em vários estados aí, dependendo daquilo que você faz, né? É óbvio que se você estiver falando de lajes corporativas, elas vão estar mais concentradas aí em São Paulo, principalmente, e depois aí talvez Campinas, Rio de Janeiro, mas com certeza é mais focado em São Paulo. Mas quanto mais ativos esse fundo imobiliário tiver, com certeza é melhor, é um indicador que vai puxar ele para cima. Então a gente já consegue avaliar aqui também no mapa, né, onde ficam, né, localizados esses ativos. É sempre legal, é sempre importante, eu falo sempre para vocês pegarem aqui, ó, os endereços, né, desses galpões, desses locais, vocês jogarem lá no Google Maps e dar uma olhadinha. É sempre legal você realmente ver naquilo que você está investindo. Você consegue ver ali o prédio, aquele galpão, aquele shopping, né? Então é sempre legal você falar, bom, é nisso aqui que eu estou investindo. É sempre legal você estar conseguindo enxergar aquilo que você está colocando o seu dinheiro. E essa é uma parte legal que está aí nos fundos imobiliários de tijolo. Então, muito importante a verificação dos ativos. Quanto mais ativos, melhor. E se eles forem bem localizados, aí, distribuídos em vários estados, eu também acho muito legal. E agora vamos para o último indicador, que é muito importante também, que é a vacância. Eu sempre falo, é importante olhar a vacância porque nós estamos falando de tijolo, é fundo de tijolo. Então, se não tiver ninguém ali alocado, né, nesse seu galpão, nesse seu shopping, naquela loja que você está fazendo, você não está recebendo dinheiro. Então, é muito, muito importante essa questão da vacância. A gente avaliando aqui, por exemplo, o GGRC11, não temos nenhum tipo de problema. Ele tem 100% de ocupação física e aí 100% de ocupação financeira, ou seja, tudo aquilo que ele tem feito ali para ser alugado, para ser vendido, ele está conseguindo. Todos os galpões estão alugados, todos eles estão gerando receita. E essa receita é aquele valor que vai ser distribuído para os cotistas. Então, o que o cotista quer? Quer o dinheiro. E o fundo imobiliário precisa, então, alugar todos os seus imóveis para receber 100% do dinheiro que é possível ali e está distribuindo depois. Então, eles têm 100% de ocupação financeira, 100% de ocupação física. Tudo aquele dinheiro que pode estar entrando, está entrando. Esse aqui é o melhor cenário possível e a gente vê que, por exemplo, buscando até fevereiro de 2021, eles têm 100% de ocupação física e 100% de ocupação financeira. Então isso demonstra um ótimo indicador desse fundo imobiliário também. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Eu queria demonstrar para vocês os principais indicadores que você tem que analisar antes de comprar um fundo de tijolo, principalmente. Vários desses indicadores valem para outros fundos imobiliários também, mas é mais focado em tijolo. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta ele, compartilhe com seus amigos que gostam de investir em fundos imobiliários ou querem aprender mais sobre fundos imobiliários. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, é muito importante para a gente ver esse número crescendo, porque demonstra que vocês estão gostando do nosso conteúdo, estão aprendendo com a gente. Vou deixar os links das nossas outras redes sociais aqui também e vou deixar os links dos nossos e-books. A gente tem para o iniciante e também do básico ao avançado. Esse do básico ao avançado, com 13 módulos, com certeza é um dos mais completos do mercado. Dê uma olhada porque ele tem um preço muito, muito baixo. Então, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!